Eu queria ler no próprio livro de Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres e cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué, ele era da tribo de Efraim. Seu nome original, seu nome de família, dado por seus pais, era Oséias. Oséias significa salva no hebraico, mas Moisés mudou o seu nome, passou a chamá-lo de Josué. Nisso havia uma mensagem, porque enquanto Oséias significa salva, Josué significa Yahvé salvará. Isso era uma mensagem para ele, dizendo, olha, quem vai realizar não é você, é Deus que vai fazer através de você. Este homem, enquanto Moisés, quando começou a liderar o povo de Israel, estava com 80 anos, né? Esse Josué, esse rapaz que era o Oséias, ele era bem mais novo, talvez tivesse 20, 30 anos, né? No máximo 40 anos, é tanto que Moisés vem a morrer com 120, e aí ele inicia a sua liderança diante da nação. Ele se mostrou uma pessoa de um valor extraordinário logo na primeira peleja que o povo enfrenta. Moisés, olhando as qualidades, agora chama ele para ser o seu auxiliar direto, e na Bíblia não encontramos ninguém mais dedicado do que Josué. Era de uma dedicação tremenda, é como que se ele não vivesse para ele. Ele não arredava o pé da tenda da revelação, ele conhecia cada passo, cada ação de Moisés, até que chegou o dia que Moisés vai partir. E Moisés, ele nos deixa um exemplo grandioso. Moisés tinha um lugar que era chamado a tenda da revelação. Ele buscava de Deus toda a orientação que ele precisava. Ele não agia por conhecimento próprio. Embora fosse um homem muito sábio, treinado, poderia tomar decisões, mas ele preferia sempre consultar a Deus. E diz que Josué estava sempre ali, sempre perto dele. Josué conhecia essa prática de Moisés de perguntar a Deus, Senhor, e agora? Meu Deus, e nessa hora, o que faço? Por isso que na vida de Moisés, nós encontramos um erro que nós chamamos de um pequeno erro, que ele, ao invés de falar para a rocha, na segunda vez, que era para fornecer água, ele bateu na rocha, ele feriu a rocha. Mas, no mais, esse homem teve uma atitude exemplar, sempre buscando de Deus a direção. Quando Deus resolve recolher Moisés, ele indica Josué. E Moisés, mais uma vez, deu um exemplo muito grande. Viu, irmão Arno? Ele não botou um filho, como muita gente faz hoje, né? Para lhe suceder. Ele tinha filho, ele tinha parente, né? Ele colocou quem Deus ordenou. Deus disse, é Josué. E Moisés chamou Josué e disse, Josué, é você que vai levar esse povo para adentrar em Canaã, a terra prometida. Josué foi um jovem valoroso. Ele inicia a sua liderança, ele se inicia fazendo a travessia agora do Jordão, milagrosamente seguindo a orientação de Deus. Deus orientou como ele devia fazer e ele seguiu a orientação de Deus. Quando ele atravessa o Jordão e agora ele vai conquistar a Jericó, que foi a primeira cidade a ser conquistada, ele segue estritamente aquilo que Deus mandou fazer, mesmo que aos olhos de técnicas de guerra pudesse ser ridículo, porque Deus mandou, olha, você dá uma volta na cidade, e todo mundo em silêncio, não podia falar nada, não podia gritar, um exército rodeando a cidade, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 6 dias, mas ele obedeceu, né? Ele foi, até aqui ele teve assim uma obediência
muito bonita. Até que Deus deu Jericó nas mãos de Israel de forma miraculosa, porque existia uma muralha tremenda ali, e simplesmente no sétimo dia, na sétima volta, quando eles gritaram, simplesmente o muro veio abaixo, como Deus havia prometido. Então, Josué começa a sua caminhada e a sua liderança de forma fantástica, ouvindo Deus e fazendo como Deus mandou. Mas depois que ele destrói Jericó, ele parece que meio que fica um pouco enaltecido, ele parece que agora sente aquela confiança própria, e aí vem um erro. Nós nunca devemos ter confiança própria, porque nós vamos depender de Deus sempre, a cada dia, até o último dia de vida. Jesus foi claro ao dizer: sem mim nada podeis fazer. Aí o que aconteceu? Passando Jericó, tinha uma cidade pequena logo ali, a cidade de Ai. O que Josué fez? Ele mandou alguns espias olhar, os espias vieram e disseram: olha, nem precisa fadigar o povo, todo o exército. Manda só uns 2 ou 3 mil, é suficiente, a cidade é pequena, não tem que se cansar. E o que aconteceu? Aconteceu que aqueles 2 ou 3 mil que eles mandaram, eles foram feridos, saíram envergonhados dali, porque foram derrotados. Mas o que estava errado? A cidade não era pequena, eles não eram valorosos. É porque a obra de Deus tem que ser sempre feita sobre a orientação de Deus. É como Deus quer e não como nós queremos. Nós podemos ter muita experiência para contar para os outros, mas para o próximo ato, o próximo programa para frente, não vale a nossa experiência passada. Tem que sempre buscar a direção de Deus. O que Josué fez? Ele mandou o exército dizendo: agora eu não preciso incomodar a Deus, eu agora posso fazer, eu já sei fazer, eu já tenho experiência, eu já destruí Jericó, eu já adentrei, eu passei o Jordão, eu estou liderando esse exército imenso de Israel. Mas foi uma derrota tremenda, e depois de ser derrotado, o que aconteceu? Aí foram chorar, jejuar, e aí foram perguntar para Deus. E aí veio a grande revelação. Um só homem de todo o exército havia desobedecido às ordens de Deus na tomada de Jericó. E aquela desobediência barrou qualquer próxima vitória para Israel enquanto não fosse resolvido. E Deus então revelou para Josué: tem maldição aí no arraial. E aí foram tirando sorte, chegaram num rapaz chamado Acã, que não conseguiu resistir. Deus disse: não pegue nada de Jericó, tudo é maldito, queime tudo, destruam tudo. Mas ele não resistiu. Tem gente que é assim, não resiste à tentação. Muito embora Deus diga: não faça isso, mas ele disse: eu não resisti. Mas é bom que você resista em nome de Jesus, porque senão as consequências virão. E o que Deus falou? Tem que ser extirpado do meio de Israel, ele e sua família, para servir de exemplo. E depois que fizeram isso, aí foram pedir orientação de Deus. Como conquistar a cidade de Ai? Deus então orientou como devia posicionar o exército, e eles venceram. Mas ficou uma grande lição para Josué. Ele deveria ter ouvido Deus primeiro. E muitos de Israel não precisavam ter sido feridos como fosse. Mais adiante acontece também outro fato na vida de Josué, que veio a, posso dizer assim, uma certa mancha na sua biografia, muito embora ele seja um homem extraordinário. Ele foi corajoso, ele foi obediente, ele, além de tudo, ele foi o único homem que teve coragem de mandar o sol parar, por exemplo, e a lua parar. Ninguém mais na história teve coragem de fazer o que ele fez. Então era um homem valoroso. Ele disse, ele estava numa batalha e estava querendo anoitecer e ele precisava de mais luz para terminar o serviço. Ele disse: sol, para aí onde tu estás. Lua, fica aí, parado, não é?
E diz a Bíblia que por quase um dia inteiro, né? Parou o sol, parou a lua, pela palavra dele, um homem extraordinário. Josué também ficou na história porque pela perseverança, ele permaneceu, ele chegou no final, lá no capítulo 24 do seu livro, ele chamou o povo e disse, vocês escolhem o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele ficou famoso por essa atitude, porque vocês sabem que não é só preciso começar bem, tem que terminar bem. Né? O seu início na caminhada com Deus pode ter sido muito bom, mas se pelo meio do caminho você começar a arriar a bagagem, não vai adiantar de nada. Você tem que perseverar até o fim. E um exemplo de perseverança está na vida de Josué. Mas então eu quero contar um outro fato na vida de Josué, que é uma pequena mancha no seu currículo. Quando ele estava cheio de vitória, cheio de fama, chegou um grupo de pessoas se dizendo ser de uma cidade muito longe, que estavam viajando há muitos dias. Eles mostraram sapatos rotos e pão embolorado, velho, duro, e disseram, nós viemos de muito longe e queremos que Israel faça uma aliança conosco, porque nós tememos Israel e sabemos que Deus está com Israel. Ora, como já disse, o que Josué devia ter feito? Ele devia ter feito o que ele já havia feito antes, o que ele deverá fazer todos os dias da sua vida, perguntar a Deus, consultar a Deus, ouvir a Deus. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece cada pessoa, Ele conhece cada palavra, cada intenção da pessoa. Mas ele não fez isso. Ele olhou e disse, a roupa realmente está rasgada, o sapato já está furado, o pão já está embolorado mesmo, Eles devem ser de muito longe. E o que é que ele fez? Ele chamou os anciãos de Israel e fez uma aliança com os gibeonitas. E dali a pouco tempo, depois de ter feito a aliança, descobriu que eles o enganaram. Enganaram Josué. Eles moravam bem ali. A cidade deles seria uma das próximas a ser derrotada. Israel não pôde mais derrotar e teve que conviver com aquela nação. Esse assunto perdurou, esse problema, até nos tempos de Saul, nos tempos do filho de Saul. Houve um problema na terra lá e Deus disse, é porque Saul, no seu zelo, começou a matar os gibeonitas. E sabe o que é que aconteceu? Se você ler na história, você vai ver, acabou que ainda descendentes de Saul foram enforcados, a pedido de gibeonita para sair aquela praga. Então isso aqui durou muito tempo, sei lá quanto tempo, a história não registra tudo, por uma falha tão simples de não buscar a Deus e consultar a Deus. Mas você que nos ouve nessa noite, não esqueça, consulte a Deus, fale com Ele, siga a orientação, nunca pense que você sabe o suficiente para tomar decisões próprias. Confie em Deus e Ele te indicará o caminho, em nome